Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é a doutora Dulce Arnaud da Rocha Mendes. Ela é gerente de saúde da Fundação Dr. Thomas e vai falar um pouquinho da situação dos velhinhos que lá se encontram. E ao final do programa teremos a música da banda Roxy. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é a doutora Dulce Arnaud da Rocha Mendes. Ela é gerente de saúde da Fundação Dr. Thomas e nós vamos falar um pouquinho dessa situação do Dr. Thomas e da ajuda que vários desses idosos precisam. Doutora, é um prazer lhe ter aqui no programa. Me diga uma coisa, como é que é tratar diariamente com os idosos que muitas pessoas não sabem, mas às vezes são esquecidos pela nossa sociedade? Bem, tratar do idoso é o dia a dia, né? O que nós estávamos conversando anteriormente. Tratar do idoso é dar carinho, principalmente, dar amor, atenção, que é o que mais eles precisam, e sem contar com toda a estrutura que nós temos, como é a nossa equipe multidisciplinar, né? Então, tratar do idoso é ter toda essa base para o acompanhamento do envelhecimento. E como é que, se por exemplo, hoje eu quiser, eu lembro quando eu era mais novo, eu normalmente ia cantar para os velhinhos. Hoje, se eu quiser ir para o Dr. Thomas fazer uma apresentação ou fazer uma brincadeira, eu posso? Pode e deve. Eles é muito bem, todos, né? Na realidade, como eu falei, como existe uma carência, então essa parte de voluntário, quem sabe, quem pode cantar, tocar, fazer alguma apresentação, a casa está de portas abertas, sejam bem-vindos, porque eles precisam disso, eles gostam disso. E falando agora um pouco dos programas, vocês têm um programa chamado Programa de Longa Permanência. Como é que está sendo a desenvoltura desse programa? Bem, nós temos 3 programas. Na Fundação Dr. Thomas tem 3 programas, né? Que é o programa de longa permanência, que são os idosos que residem, né, na Fundação Dr. Thomas. Esse programa é um programa onde a gente desenvolve toda uma estrutura biopsicossocial. Eles residem lá, eles têm um critério para a entrada lá. Um dos critérios é a partir de 60 anos, outros são são os idosos que são maltratados, né? Isso é muito comum na nossa sociedade, existem maltratos, existem denúncias através do Disque Idoso, que é 165, através da delegacia do idoso, através do Ministério Público e também da sociedade. E aí a gente faz uma visita, tem a nossa equipe multidisciplinar, que é composta de psicólogos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeuta, eles vão à casa, né, para verificar a veracidade dessa denúncia. E aí a gente traz ou não, porque na realidade existe um programa para isso, mas existe uma comissão também formada para isso, que essa comissão também tem uma equipe. E essa equipe verifica a veracidade disso e o idoso mora lá. Mas o que nós queremos na realidade é mostrar que nem sempre a denúncia, o idoso tem que ir para uma casa de longa permanência, porque muitas vezes ele precisa de uma orientação e a família não sabe. E essa equipe o que faz? Orienta para que esse idoso, né, viva no seio familiar e não venha a uma casa de longa permanência, porque a gente ajuda, a gente dá um aconchego, a gente dá um abrigo, mas o abrigo maior é familiar. E eu sempre falo isso. Cada vez mais a família tem se afastado, infelizmente, é o que nós temos visto na sociedade hoje em dia. E como é que está a entrada, o momento que esse idoso vai para o Dr. Thomas? Como é que ele está aceitando o primeiro contato, às vezes até de um afastamento da família, para uma convivência com outros idosos? O primeiro impacto é assim, o período de adaptação sempre é difícil para qualquer situação, né? Não precisa ser idoso. Então, o idoso chega, ele precisa, ele entra na Fundação Dr. Thomas, ele faz assim uma bateria de exames
para respaldar o exame e respaldar a casa, porque o idoso está adentrando a uma casa onde já tem outros idosos, né? E a gente não sabe a procedência desse idoso. A gente vai formar uma equipe para saber de onde esse idoso veio, como esse idoso veio. Então a gente respalda e segura os que já estão em casa e os que estão entrando. Porque como nós não somos um hospital, nós somos uma casa de longa permanência, onde damos abrigo aos idosos. Mas acaba que a gente precisa ter uma enfermaria muito bem estruturada, porque ele vai direto para essa enfermaria, onde ele passa o tempo necessário dos exames todos, que são mais ou menos uns 20 ou 25 exames, não estou lembrada agora. E aí, dentro dessa situação, nós temos a nossa equipe médica, inclusive, que vai avaliar para onde esse idoso vai. A casa, um dos programas de longa permanência, nós temos 3 situações. Ou ele vai para uma área de média dependência, alta dependência ou independente. Nós temos 3 situações. Tem que ver aonde é que esse idoso vai se encaixar, porque às vezes é bem mais fácil, em uma dessas formas, um idoso que é totalmente independente é mais fácil ser adaptável. É mais fácil e ele interage melhor, né? E um idoso que tem uma média dependência, ele já tem algumas comorbidades, ele precisa de um outro, né? A dependência já está dizendo, ele precisa de um outro. E a alta dependência, a gente tem um trabalho muito grande para ele, porque a alta dependência, total, eles precisam da nossa ajuda total. E aí a gente tem um trabalho de adaptação, porque mesmo ele sendo dependente, ele sente, né? Ele ouve, quando não ouve ele toca, se ele não enxerga. Tem uma situação que a gente favorece o idoso. E que às vezes é muito mais difícil tratar um caso desse. Até porque você não sabe o que ele está sentindo. A gente vai muito mais para a sensibilidade com o idoso, né? O toque, a gente usa muito o toque, né? A psicologia do toque funciona muito. Ele pode ser uma pessoa demenciada, mas ele não fica demenciado. Um idoso demenciado, ele tem momentos lúcidos, né? A não ser que ele seja cometido de alguma patologia mais severa. Mas se ele tem uma demência vascular, uma demência de Alzheimer, ele tem momentos de lucidez. A gente sabe disso. Fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.